Olá, querido pessoal. Venho aqui expor um tema polêmico. Senti a necessidade de tocar nesse tema, pois alguns o compreendem muito mal. Alguns simplesmente não têm um certo corpo científico no tema e por isso dão opiniões ingênuas, e outros é pura perversidade mesmo. O tema é suicídio. Vamos lá, alguns filósofos colocam o suicídio como a expressão da idiotice e também filósofos teológicos colocam como expressão da burrice somada com o maligno. Queria desmistificar esse tipo de comportamento filosófico. Eu estudei alguns livros de psicanálise e psicologia, faço parte do curso universitário de psicologia. Caracterizo um filósofo teológico que coloca o suicídio de forma, como falei anteriormente, como sendo pseudocientífico. Pseudo significa falso. Por que chamei de pseudociência esse tipo de discurso? Porque temos todo um campo multifatorial científico na causa do suicídio. Esse campo multifatorial pode ser estudado por ciências diversas, e uma delas é a psicologia, que é considerada pela Organização Mundial da Saúde como um campo da ciência biopsicoespiritual. Em outras palavras, envolve questões biológicas, espirituais e psíquicas. Indo agora ao tema, queria um certo foco agora, se estiver gostando do tema. O foco é necessário porque o assunto é complexo. Quando falamos em suicídio, existem fatores que causam o suicídio, que são neuroanatômicos, neurofisiológicos, psíquicos, substâncias psicoativas, genéticos e espirituais. Falarei sobre cada fator desse nesse vídeo. Indo agora para o primeiro fator, neuroanatômico. Esquizo significa partir. O cérebro do esquizofrênico é mais dividido em largura entre o hemisfério cerebral esquerdo e direito. Isto, somado com outros fatores que irei citar logo em seguida, causa a distorção da realidade. O esquizofrênico começa a ter crenças irracionais e totalmente distorcidas em relação à realidade. Isso pode gerar um suicídio inconsciente e até mesmo ingênuo. Dois exemplos dessa categoria: o esquizofrênico acha que está em uma missão super importante e corre super rápido com a moto, bate e morre. O esquizofrênico acha que tem asas e pula de um prédio. Esses dois casos foram causados por causa da divisão entre os hemisférios cerebrais e o excesso de neurotransmissores de dopamina no cérebro. Quando falamos em divisões e neurotransmissores, estamos falando de coisas materialmente físicas. Ou seja, nesses dois casos, a explicação da ciência é puramente física. Não podemos colocar uma intencionalidade maligna nesses dois casos. Isto foi causado por estados físicos do cérebro, apesar que existia um estado subjetivo que não é físico, que os de ideologia cética chamam de consciência e os de ideologia religiosa chamam de alma. A palavra psico vem do grego, que significa alma ou mente. Indo agora para os aspectos neurofisiológicos e de neurotransmissores, já expliquei antes o caso da esquizofrenia, não é necessário repetir. Transtorno depressivo e transtorno bipolar. No transtorno depressivo existe uma deficiência em neurotransmissores de dopamina e serotonina em determinadas partes do cérebro, em que estes
neurotransmissores estão relacionados à função de criar estados subjetivos de bem-estar e felicidade. Essa deficiência leva a um estado subjetivo de esgotamento, tristeza e sofrimento subjetivo. Sabe-se que o sofrimento subjetivo é maior que a dor física. Indivíduos que estão em casos graves de depressão podem cometer suicídio por estarem em um nível de sofrimento muito acima do comum e que ninguém que não chegou a esse nível de sofrimento subjetivo muitas vezes não pode entender isso. O transtorno bipolar é causado devido às oscilações dos mesmos neurotransmissores, para muito baixo ou para muito acima. Também no transtorno bipolar podem ocorrer distorções da realidade e, consequentemente, suicídios inconscientes. Então, agora, para os aspectos genéticos, foi comprovado cientificamente que os comportamentos suicidas, assim como transtornos mentais, são mais comuns para aparecerem entre familiares que tenham essas tendências de transtornos e tendências ao suicídio. Essas questões das tendências da genética não é apenas evidente em personalidades, transtornos mentais e comportamentos suicidas, como assim também em doenças físicas como diabetes, hipertensão, hipo ou hipertireoidismo, câncer, etc. É inegável e também até mesmo fácil perceber essa relação. Porém, vamos atribuir a esses problemas puramente físicos como algo do maligno? Será que essa visão está correta? Acredito que a maioria de vocês não olham diabetes, hipertensão e câncer como coisas malignas. Entretanto, os mecanismos de tendência genética funcionam tanto no aspecto mental como no físico. Não compreendo como alguns filósofos da teologia não coloquem essas ponderações em seus discursos. Os quesitos espirituais ou fé estão envolvidos nas questões de certeza. A fé ou a espiritualidade é um fator para índice de bem-estar mais alto. Também ajuda a se proteger dos riscos de abusos de substâncias psicoativas, diminuindo assim sua probabilidade de dependência. Os filósofos teológicos utilizam muito esse argumento e têm certa razão. Realmente a fé é uma forma de prevenção ao suicídio. Essa informação é científica, porém sabemos que toda pesquisa científica vem com a margem de erro, ou seja, existem exceções, é possível ter uma espiritualidade ou fé desenvolvida e cometer suicídio. As substâncias psicoativas podem gerar um surto psicótico distorcendo assim a realidade, produzindo possivelmente e sequencialmente um suicídio inconsciente. Também existem casos das substâncias psicoativas causarem um estado subjetivo de sofrimento alto e aumentar a probabilidade de suicídio. Até mesmo remédios da indústria farmacêutica que de alguma forma mude o funcionamento do cérebro pode aumentar a probabilidade de suicídio. Caso tenha algum remédio semelhante em casa, olhem a bula e irão ver que como um dos possíveis efeitos colaterais é a maior probabilidade de suicídio. Essas questões de uso de substâncias psicoativas envolvem fatores genéticos, ou seja, determinantes, considerando os fatores ambientais que aumentam a probabilidade de usar substâncias que alterem muito
o funcionamento do cérebro. Entre elas são LSD, maconha, êxtase, álcool, metanfetamina, etc. É isso, pessoal. Foi mais para desmistificar esse preconceito com os suicidas. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo. Muito obrigado pela atenção. Quem quiser ajudar a tirar esse mito da nossa realidade atual, curte e compartilha o vídeo. Curta e compartilhe o vídeo. Muito obrigado.